A seguir, Estúdio 20. Oferecimento: Churrascaria Garfo e Bombacha, Hotel Candemil e Climatec Ar-Condicionado. Candemil Executivo Hotel é em Taquara, localizado muito próximo à Serra e Grande Porto Alegre, com salões de reuniões, eventos, informática e um saboroso café da manhã. Candemil Hotel, reserva 51 35 42 3366. Climatec Ar-Condicionado oferece venda, manutenção e instalação dos modelos Split, também com manutenção empresarial. Chame os especialistas pelo 30 28 24 10. Professor Araújo 1678. Garfo e Bombacha, classificada entre os melhores shows e churrascarias do Brasil, mostra a tradição gaúcha com o melhor da nossa gastronomia. Garfo e Bombacha é em Canela, na Estrada do Caracol. Reservas 54 3278 3077. O programa Estúdio 20 está diretamente em Santo Antônio da Patrulha. Para minha satisfação, encontrei um colega aqui, está na feira e ele é um colega já de longa experiência, mais de 40 anos de rádio, Hermógenes Silveira. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, telespectadores. Realmente nós estamos na estrada há 48 anos. Nós começamos a nossa atividade em 1965. A bem da verdade, já na minha adolescência, eu sempre tive uma queda pela comunicação. E aos poucos as coisas começaram a evoluir. Eu estudei em colégio de padre e saí. Em seguida aí meu pai e a minha mãe tentaram me encaminhar para um emprego, tentaram e conseguiram. Eu tinha de 16 para 17 anos, aí comecei a trabalhar na emissora de rádio aqui de Santo Antônio da Patrulha, antiga Rádio Sulina, hoje Rádio Itapuí, e permaneci até 2007 sem nunca ter saído do emprego. Hermógenes, tu não imagina a minha satisfação de encontrá-lo aqui na primeira ExpoSap, na Moenda da Canção em Santo Antônio da Patrulha. A minha satisfação em conversar contigo. Tu é uma pessoa que a gente sempre escutou, sempre te admirou, e hoje a minha admiração é muito grande, e também por estar conversando contigo é uma satisfação enorme. E como tu comentou, começou em rádio, já veio desde pequeno. Como é que era a tua ideia de começar a trabalhar em rádio? E como foi o teu trabalho inicial? Foi difícil começar? Até para a gente comentar e conversar, porque tem pessoas que acham que é fácil e às vezes a gente tem que enfrentar a própria dificuldade de também saber conversar em público e de se soltar. Pois é, Luiz. Eu tenho a impressão que essas coisas já estão no sangue da gente. Na realidade, quando eu estudava em Gravataí, no Colégio dos Padres, lá no Seminário de São José, eu criei lá um jornal mural. E lá já comecei então, a partir daquela época, a ter aquele gosto pela comunicação. Aí mais tarde, ainda antes de eu começar a trabalhar no rádio, eu ouvia muito com meu pai as emissoras de rádio de Porto Alegre. E meu pai, ele era um autodidata, e então ele ouvia, por exemplo, as emissoras da antiga Farroupilha, e ele ouvia o Repórter Esso, e aquilo começou a entrar no meu sangue, né? E eu comecei a ter gosto por aquilo, e foi o que aconteceu. Então, em 65, quando eu comecei a trabalhar em rádio, eu trabalhei 2 anos na locução comercial. Eu queria criar um noticiário na época, mas o diretor de então, ele achava que não cabia um noticiário na rádio. Mas eu nunca perdi a vontade. Em 1967, a emissora foi vendida para um grupo aqui de Santo Antônio, e logo em seguida então me colocaram no recém-criado departamento de rádio e jornalismo. E aí eu comecei.
Aí tu voltando para o ano de 1965, eu lembro bem, foi na época da Revolução, da tomada militar, da ditadura. E naquela época também, eu lembro perfeitamente, eu quero que o Hermógenes depois comente com a gente, tinha muita censura, inclusive até os textos comerciais. A gente quando ia fazendo um comercial, isso durou até tipo 1970 e poucos, 80, teria que passar sempre pela censura para depois ser liberado para ir ao ar. Como é que tu enfrentou isso aí no teu início de carreira, que muitas vezes as pessoas no início de carreira, como foi também que aconteceu comigo, peguei um período também assim, a gente muitas vezes não tinha segurança de fazer um texto, colocar no ar, porque não bastava só a aprovação do cliente ou da tua aprovação ou da direção da tua emissora, tinha que ter a aprovação da fiscalização que a gente tinha em cima dos veículos de comunicação. Verdade, Parada. Tu citaste aí um fato que me marcou muito na minha época. Eu fui muito controlado nesse tipo de coisa pelas lideranças da época de então. Havia certamente, evidentemente, que líderes daqui que nos apoiavam, mas havia aqueles que, se fossem para noticiar alguma coisa que fosse em detrimento de alguém, mesmo que não tivesse qualquer comprometimento, não, tinha que passar primeiro pela direção, ver se apoiavam aquela matéria ou não. Então, realmente, eu enfrentei algumas dificuldades nesse sentido. Tive matérias que simplesmente eu não poderia divulgar, ou então as coisas teriam muitas vezes que ser submetidas. E o censor federal? Aqui não atuavam tanto, aqui agia mais no caso a Brigada Militar de então, que tinha um serviço assim que controlava certos eventos aqui. Por exemplo, se havia uma reunião de determinados partidos de esquerda, eles procuravam saber onde é que tinha aquela reunião e tudo mais. Mas realmente eu enfrentei algumas dificuldades. Tudo mais em nível local, porque em nível gaúcho, nacional, aí as coisas eram bem diferentes, que realmente as coisas já vinham prontas, não tinha nem... se a gente quisesse, poderia até noticiar, né? Mas sempre com um certo risco. Aliás, a propósito, a chamada juventude amordaçada, aquilo me marcou também bastante, porque mesmo depois que foi abolida a censura, eu tinha ainda alguma dificuldade em começar a noticiar livremente os fatos. Eu lembro, dentro do que o Hermógenes falava, que a gente tinha que muitas vezes mandar um texto comercial e ele teria que vir carimbado pela censura para a gente também veiculá-lo depois. E aí, dentro disto tudo que aconteceu, depois mais liberdade, aí o rádio começou a tomar conta, as pessoas também, a mais livre, mais liberdade. Eu quero que o Hermógenes comente como ele vê hoje o nosso aspecto social e político brasileiro. Bom, hoje evidentemente que a situação é bem melhor e reconhecida inclusive por países estrangeiros que veem na nossa liberdade de imprensa uma total autonomia. Claro que a gente corre os riscos de sempre, de processos aqui e ali, mas sempre nós temos pelo menos o cuidado de ao noticiar alguma coisa com segurança. Aliás, eu acho, Parada, que isso é o trabalho sempre que deve um bom profissional seguir. Tem que ter segurança naquilo que está informando para não incorrer em erro, digamos, do processo, que tem sido o que é muito comum, né? Tem que ter a fonte, tem que ter a certeza, tem que ter a matéria realmente acontecida e registrada para a gente não ficar falando levianamente. Mas, Hermógenes, foi uma satisfação ter conversado contigo e eu espero que outras vezes a gente também tenha esta oportunidade. Foi ótimo te encontrar aqui, tu que é daqui de Santo Antônio da Patrulha, pelo menos a tua vida profissional foi sempre aqui. E eu estou aqui também por opção, porque na verdade é uma cidade que eu gosto muito, é Santo Antônio da Patrulha. Hermógenes, obrigado e obrigado por ter participado do Estúdio 20. Eu gostaria apenas de acrescentar algo mais. Com toda essa abertura que a gente tem para trabalhar no jornalismo hoje, com o advento da internet, a gente começa aos poucos a se especializar em
outras coisas. Hoje, além de trabalhar na Folha Patrulhense, que foi um jornal que eu trabalhei durante muitos anos e continuo trabalhando, eu trabalhei no rádio também, eu agora tenho também o Facebook e tenho uma página no Facebook. Então, através desta página, eu procuro informar a opinião pública a respeito dos principais fatos da minha comunidade. Isso é um fato novo e que, inclusive, está me abrindo um leque bem maior até de conhecimento da própria comunidade, de admiração, muitas vezes, pelas pessoas, pelo trabalho que nós estamos realizando. Aliás, Parada, a admiração nos parece que é o melhor reconhecimento que nós temos, além evidentemente, do ordenado que a gente recebe. Como é que a gente entra nessa página do Facebook? Agora o Hermógenes é que vai me entrevistar. Vocês viram o que é um profissional? É assim mesmo. Pois é. Muito bem, então eu comecei com Hermógenes Silveira. O meu Facebook, número 1, já está com 5 mil, então entrei no Hermógenes Silveira 2, estou com quase 5 mil, então eu abri uma página na página. Vocês podem acessar as notícias de Santo Antônio, região, estado e até mesmo o país, Hermógenes Repórter. Não podia ser diferente, né, Parada? Sem dúvida. Muito obrigado, Hermógenes. Foi uma satisfação conversar contigo. O programa Estúdio 20 só tem a agradecer. É o programa Estúdio 20, hoje diretamente de Novo Hamburgo, que é uma cidade da grande Porto Alegre, uma grande cidade, por sinal. Ao meu lado, Nélcio Ramos. Nélcio Ramos, que trabalha com transportes que você também pode utilizar quando precisar de uma mudança. Tudo bem, Nélcio? Boa tarde. Tudo bem, tudo tranquilo. Estamos aí. Quer dizer que, na verdade, tu falaste há pouco, trabalhamos com transporte, hoje nós exclusivamente com transporte de mudanças, né? Então, na área de mudança, a gente tem todo um pacote que se faz a desmontagem, a embalagem e a montagem na parte final, no local de entrega, né? Bom, eu até vou dizer uma coisa para vocês, a gente traz matérias importantes porque as pessoas muitas vezes quando precisam de fazer uma mudança não sabem a quem recorrer, a quem procurar e na verdade o Nélcio eu conheço já há bastante tempo, há muito tempo realmente, desde a década, acredito eu, que de 90 e muitas vezes utilizei os serviços do Nélcio, até porque eu morava aqui na Grande Porto Alegre e perto de 2003, mais ou menos isso, eu me mudei para a região sul do estado e fui com o Nélcio Ramos e voltei de novo para a Grande Porto Alegre, onde estou trabalhando novamente, nesta região da Grande Porto Alegre, e novamente o Nélcio Ramos foi quem fez a minha mudança e até digo para vocês o porquê. Um deles, o cuidado que eles têm, o carinho que eles têm com os móveis, com todos os utensílios, louças, que é muito importante, cristais, essa coisa toda. E o outro detalhe é o seguinte, eu fiz uma pesquisa, inclusive, de preços. E olha, eu vou dizer uma coisa, você, quando for fazer a sua mudança, faça essa pesquisa entre qualidade e preço, porque só o preço não interessa. Interessa também a qualidade e aquela mudança que você não tem preocupação de ter que tirar uma lâmpada, ter que tirar um chuveiro, ter que tirar alguma coisa. Eles resolvem tudo, encaixotam e depois instalam como vocês querem. Então, realmente, eu faço essa recomendação e acho que essa matéria é importante, porque quem, durante a sua vida, não necessitou ou teve um amigo que necessitou de uma mudança? E o Nélcio é a pessoa habilitada a isso. Nélcio, o que pode falar mais da mudança, do cuidado que vocês têm com os móveis, com tudo que tem dentro de uma casa? A princípio, acho que tu chegou a falar muito bem, a gente está nesse ofício desde 1984, então vamos para 29 anos, trabalhando diretamente com esse serviço de mudanças. Então, é uma empresa familiar, né? Procuramos ter funcionários muitos profissionais, né? Não existe um rodízio de funcionário, então isso aí nos dá segurança, nos dá garantia e com certeza quem contratar a empresa vai estar sempre muito bem servido. Eu quando fui para a zona sul do estado e quis voltar,
não dizendo o nome, porque tem realmente muitas transportadoras e muito empresário nesse ramo, que também você pode pesquisar e ser um bom preço e boa qualidade. Mas casualmente, as pessoas pensam mais ou menos assim como eu pensava. Bom, eu moro na zona sul do estado, quero voltar para a grande Porto Alegre, é mais barato eu contratar uma empresa da zona sul. A empresa que vai trazer a sua mudança, ele tem que voltar. Volte com um caminhão cheio ou não, ele vai cobrar a ida e volta em geral de você. Então, o que eu fiz? Eu fiz a pesquisa lá, olha, e a diferença era bem grande em termos de custo, porque nesta verdade é a seguinte, o caminhão igual vai daqui, busca sua mudança e volta para a região dele, que é a Grande Porto Alegre. É mais ou menos assim, né, Nelson? Sim, perfeitamente, está muito certo a tua conclusão e realmente sempre é bom pesquisar, porque existe, digamos assim, muitas empresas e existe diferença no preço final, com certeza. E o cara tem que avaliar isso que eu falei. Se morar em Pelotas, São Lourenço, Canguçu, Bagé, seja onde for, o caminhão da região dele vai ter que voltar para lá de novo. Ou o caminhão que sai daqui para buscar a mudança vai ficar na região que a pessoa já vai trazer a mudança. Então isso é importante. E outra coisa interessante também é assim, ó, em geral as mudanças, muitas delas, acredito que a maioria, inclusive a minha é assim, tem aquilo que a gente chama de tralha, né? Aqueles negócios assim que o cara não se desfaz, mas aquilo vai para um lado, vai para outro, o cara está pagando mudança, está por ali. E tem um outro detalhe também. Aí quando chega lá o profissional que vai fazer a mudança, a gente começa, pô, olha aqui, isso aqui, cuida assim, cuida assim. E são coisas que as pessoas até podem olhar e dizer, mas isso não tem valor. Mas no caso deles, eles cuidam como se fosse uma coisa de grande valor, porque eles sabem que aquilo ali tem valor pessoal. E muitas vezes não é o valor intrínseco, mas sim o valor pessoal. Perfeito. Não, inclusive hoje também, além dessa modalidade da questão da embalagem, que tem que ser muito bem feita, independente do for uma peça finíssima ou uma peça antiga, de qualquer maneira o cuidado sempre é o mesmo, né? E uma outra modalidade também, aqueles que têm alguma tralha, ou alguma peça, ou algum móvel, algum eletrodoméstico hoje que em casa esteja sobrando e não tem onde guardar, também estamos trabalhando em cima dessa modalidade do guarda-móveis. Sim, aqui você tem o guarda-móveis, quer dizer, a pessoa não tem aquele espaço, ou vai criar o espaço, está em obra, pode fazer a mudança e deixar algumas peças, algumas coisas aqui com você. Com certeza. Inclusive, não só algumas peças, como é o caso até de mudanças completas, né? Que a gente tem N casos de pessoas que, por uma razão ou por outra, de repente vendeu um imóvel, ou tem algum imóvel, ou está fazendo uma alteração na sua residência em termos de melhorias e às vezes não tem onde deixar a sua mobília, tem deixado aí conosco, a gente cobra um valor X de armazenagem e fica por quanto tempo o cidadão quiser aqui na empresa. E um outro detalhe muito importante que às vezes as pessoas esquecem é que o Nelson trabalha, e acho que até é obrigatório, com seguro. Você faz a sua mudança, mas tem que ter o seguro. Vá que aconteça alguma coisa, algum sinistro no caminho, se você não tiver segurado, você tem problema. É assim, Nelson, que funciona? Seguro é opcional, né, do cliente. De qualquer maneira, existe exatamente para essa finalidade. Ocorreu um acidente no percurso a ser feito, com certeza, estando assegurado, automaticamente o cliente tem o direito em ser ressarcido por alguns danos que venham a acontecer, né? Porque aí tem aquele problema, às vezes a pessoa fez a pesquisa, tem outro lá que faz, o seu amigo lá, fez mais barato, é tanto mais barato, é bem mais barato, mas tem que olhar se tem seguro, é mais ou menos assim. Não, tem outra coisa, quer dizer, não citando nomes, mas tem muita gente que tem caminhões que faz frete e mudança e tem empresas de mudança, que é o nosso caso, e de muitos outros, mas normalmente quem faz frete de mudança não é empresa, e quando uma empresa não tem seguro, né? Então tem esses pequenos quesitos que muitas vezes ao contratar sempre é interessante saber se realmente é uma empresa constituída ou é aquele que tem um frete que faz fretes de mudança que normalmente não tem seguro, não tem nem empregados, né? Agora voltando, não novamente em causa própria, mas para citar para vocês, e o Nelson depois vai falar e comentar sobre isso. É assim, se você tiver gaiola, passarinho, cachorro, gato,
pato, como era o meu caso, vem tudo, olha, inclusive árvore, planta, tudo dentro do caminhão, não tem problema algum. E tinha outra história, né? Não sei se tu sabe do detalhe. Eu tinha plantas que tinham espinhos, tipo pés de limão, limoeiro, laranjeira, olha, e a turma pegou e disse, ó, cuidado, pegaram na maior facilidade e veio, tá tudo intacto aí. Na verdade, com relação a plantas, né, vasos, folhagens, isso aí é normal. Praticamente, dificilmente alguém que tenha um apartamento mobiliado, uma casa mobiliada, que não tenha algum vasos, né, até de alguma planta, alguma árvore de estimação, enfim, alguma coisa nesse sentido, um verde dentro de casa, né? Mas com relação aí aos animais, já é uma coisa mais delicada, né? Digamos assim, quando é um percurso perto, até se faz, enfim, então tem que ter uma carteirinha de vacinação, certinho, enfim, certificado. Já passando a outro estado, aí já é mais complexo, né? Mas de qualquer maneira, evidentemente que tendo a documentação em dia, se leva sem problema. Dentro do estado é mais simples, e o que eu posso dizer é o seguinte, quando eu saí da grande Porto Alegre para a Zona Sul, e agora quando retornei, mas quando eu saí daqui para lá, eu tinha 3 cachorros, pastor alemão, e neste caso, eles quando pararam no caminho, se deram ao cuidado de dar água, foi um período, deram água, alimentação e tal, chegaram lá tranquilos. Não, perfeito. Esse cuidado sempre é orientado, né, para que o motorista que faz a viagem ele tenha esse cuidado, ainda mais hoje, que também tem os horários, né, de paradas obrigatória para descanso. Mas, enfim, de qualquer maneira, quando é feito esse tipo de transporte que vai um animal, automaticamente tem que ter esse cuidado especial, principalmente no tratamento e na questão da alimentação e da água, né? Tá certo. Bom, olha, animais, aves, plantas, os móveis, as louças, tudo isso, tudo mesmo é importante para o Nélcio Ramos quando faz a sua mudança. E também é importante você fazer a pesquisa, como eu disse, entre valores, cuidados de outros, e você sempre, quando contratar alguém, procure contratar alguém que realmente seja capacitado. Nélcio, telefone, e-mail, endereço na internet, como é que as pessoas fazem contato para contratar N Ramos? Pois a N Ramos, a mudança está estabelecida aqui na Rua Caracas 345, Novo Hamburgo. Telefone de área 051, prefixo de área 051, 3586-5619 ou 3525-2150. Temos um site que pode ser visitado, inclusive até para acompanhar os trabalhos da empresa. Ele inclusive tem planilha de orçamento, que é o www.nramos.com.br. Assim como também temos e-mails, né? Quer dizer que é nramos@nramos.com.br. Tá ótimo, então é fácil você fazer contato, você também tirar dúvidas sobre a sua mudança. Nélcio, eu acho que foi bem interessante o que a gente conversou, porque mudança é o tipo da coisa que quando a gente necessita, precisa de realmente alguém que resolva, e você eu sei que resolve. Obrigado, Nélcio, pela entrevista ao Estúdio 20. Não, a gente que agradece a oportunidade e a todos os telespectadores que estiver nos assistindo, com certeza que quiserem fazer um contato, ou tiver alguma dúvida, ou fazer uma pesquisa de valor, a empresa se fica à disposição de todos os teus telespectadores. Ao meu lado, a senhora Isabel e o David, proprietários aqui da pizzaria, e a dona Isabel vai contar para nós como é que consegue sucesso e com quanto carinho vocês trabalham aqui e buscando esse resultado que vocês estão obtendo. Tudo bem? Boa noite, dona Isabel. Boa noite, tudo bem? O que a gente propôs para os nossos clientes é o carinho, a sinceridade, a dignidade e o respeito com eles todos. Isso é muito importante e, além de tudo, o carinho que vocês tratam e a atenção que vocês têm com as pessoas deixam a casa de vocês cada vez mais conhecida, cada vez mais procurada, e eu tenho certeza que as pessoas que vêm aqui retornam aqui, porque vocês são sensacionais no atendimento, tanto vocês, os donos, como o próprio pessoal que trabalha também. Isso, os funcionários que nós temos, a gente não tem como funcionários, é uma equipe de amigos e pessoas capacitadas para atender bem ao público. Tá ótimo. O David, promoções, horários, o que tu tem de novidades para contar?
Não, agora praticamente todos os domingos aí nós temos refri 2 litros, né? A promoção de terça do Dia do Casal continua, como era, pagando meio rodízio vindo casal. Temos o Dia do Vinho na quarta-feira, uma taça de vinho para cada rodízio. E temos um preço também bem acessível aí de R$ 17,90 o rodízio. R$ 17,90 o rodízio de pizza com direito a estacionamento, ou o estacionamento é pago separado? É com direito também, né? Isso, o estacionamento é cortesia. E tem aquela promoção das quartas-feiras? Como é que ficou a promoção? Vocês têm dia do casal? Como é que fica? Sim, a quarta-feira continua sendo o dia do vinho, na verdade, né? E na terça-feira o dia do casal. Ah, na terça é o dia do casal e quarta o dia do vinho. Isso. Quarta é o dia do vinho. Cada rodízio tem uma taça de vinho em cortesia. Tá bom, David. Obrigado. Obrigado por vocês terem essa cortesia toda que a gente recebe aqui. E, ao mesmo tempo, eu recomendo a pizzaria Sabores do Sul, frisando bem, Marechal Deodoro, o número e telefone. Marechal Deodoro, 912, entre Senador e Major Cícero. O telefone é 33 05 08 74. Tá ótimo, então. Marechal Deodoro, entre Senador e Major Cícero. Venha, você que gosta de pizza, para Sabores do Sul. Garfo e Bombacha, classificada entre os melhores shows e churrascarias do Brasil, mostra a tradição gaúcha com o melhor da nossa gastronomia. Garfo e Bombacha é em Canela, na Estrada do Caracol. Reservas 54 3278 3077.